você, caro aluno do estado de Mato Grosso. Eu sou o professor João Roberto de Matemática e hoje nós falaremos da parte de agrupamentos de elementos na matemática. Pessoal, nós falaremos de 4 assuntos muito importantes e muito recorrentes no Enem. O primeiro deles é o estudo da contagem. Depois falaremos de análise combinatória, o estudo das probabilidades e estatística. Note que são 4 assuntos que caem muito no Enem. Por isso, eu preciso muito da sua compreensão e do seu total domínio sobre o conteúdo. Vamos lá, moçada? Começamos então falando sobre contagem. Queridos, o que é você contar elementos? Exatamente isso. É você contar da forma matemática, porém, sem demonstrar muitos cálculos. Nós vamos usar princípios matemáticos na resolução que não requerem muitos cálculos matemáticos, mas nós vamos fazer contagem de elementos, ok? É a ação de determinar o número ou quantidade de elementos de um conjunto de objetos. Quando a gente conta essa quantidade de objetos, nós estamos compreendendo o que é a ação da contagem. Existem evidências arqueológicas que sugerem que o conceito de números e o processo de contagem têm sido empregados há pelo menos 50 mil anos atrás. Exatamente. Como os homens pré-históricos faziam o processo de contagem, a gente usa até hoje alguns relevantes argumentos utilizados por eles. Vamos lá. Como é que a gente pode contar? Vamos analisar. Nós podemos fazer a contagem de forma verbal, a gente contar mesmo, 1, 2, 3, 4, 5, contagem de forma verbal. Nós podemos fazer a contagem como os homens pré-históricos faziam, com marcação. Ele tinha um pedaço de osso, passava uma certa quantidade de animais, ele marcava o osso, passava outra, ele marcava, ele fazia marcação em corda, nó, Então, isso são através de marcações. Podemos utilizar a linguagem usual, que hoje em dia é a mais utilizada, é a linguagem dos computadores, e podemos utilizar com o auxílio dos dedos. Exatamente, essas são as 4 formas que a gente tem para contar elementos. Mas quando é que você faz uma contagem numa prova de vestibular dessa maneira? Para isso, a gente tem outros princípios matemáticos. Então, queridos, para o Enem, o que é o princípio fundamental da contagem, ou simplesmente contagem, ou simplesmente PFC, princípio fundamental de contagem? É a parte mais importante da análise combinatória, porque trata de particularidades, onde a gente vai fazer um método indireto de contagem sem que haja necessidade de descrever todas as possibilidades de ocorrência. Na realidade, contagem, na matemática, trabalha com a ocorrência dos princípios matemáticos. Nós vamos contar através dos princípios. Um exercício bem prático disso aí. Você terminou seu 3º ano, você passou no Enem, você vai ganhar um presente do seu pai. Você vai ganhar do seu pai R$500 em nota de R$2. Como é que você vai contar isso? Então você tem aí de 4 maneiras diferentes daquela que eu falei, no slide anterior, mas você vai ter que contar isso aí. Através dos princípios, como é que você pode contar? Olha lá, ó. Você pode contar adicionando as notas de R$2, R$2, mais R$2, mais R$2 e assim vai indo até finalizar. Ou então você pode contar quantas notas de R$2 tem e multiplicar por 2. Então, na matemática, só existem 2 princípios. Ou o princípio é aditivo, ou o princípio é multiplicativo. Ou você adiciona nota a nota, ou você simplesmente conta quantas notas de R$2 tem e multiplica por 2. Ok? A nossa parte de contagem para o Enem é através desses princípios. Ou eu resolvo pelo princípio aditivo, ou eu resolvo simplesmente pelo princípio multiplicativo. Pessoal, princípios, aditivo ou multiplicativo. Quando é que eu sei que eu uso o princípio aditivo? Quando, pelo enunciado do problema, eu verifico que eu preciso fazer isto ou aquilo. Ou eu uso esse processo ou eu uso outro. Levou ou, o princípio é aditivo. Eu adiciono as possibilidades. Quando que eu verifico que o uso na questão é pelo princípio multiplicativo? Quando eu preciso fazer isso e
aquilo. Olha lá, princípio multiplicativo. Na leitura da questão me leva ao E. Princípio aditivo. Na leitura da questão me leva ao OU. Vamos analisar cada um deles separadamente. Aditivo. Ocorrência de OU. Exemplo. João vai viajar. Para o seu destino, ele pode ir via terrestre ou via aérea. Se for de ônibus, tem 5 empresas que fazem o trajeto. E se ele for de avião, são 3 no total. De quantas maneiras diferentes João pode chegar ao seu destino? Note que ele tem 2 maneiras de viajar. Aqui não deixa claro no texto que ele precisa viajar pelos 2. Ou ele vai via terrestre, ou ele vai via aérea. Olha lá, olha a ocorrência do ou. Ou o João vai de avião, ou o João vai de ônibus. Ele não precisa ir dos 2. Como foi a incorrência do ou, o que isso nos leva? A adicionar as possibilidades. Quantas empresas ele tem de ônibus? 5. E de avião? 3. Como levou ao ou, princípio aditivo. Ele tem 8 maneiras de chegar ao seu destino. Aí você fala assim, professor, não vai cair assim no Enem. Eu vou te mostrar que vai cair assim no Enem. E olha, contagem é muito recorrente no Enem, tá? Então essa é um exemplo pelo princípio aditivo. Vamos ao princípio multiplicativo. Ocorrência de E, né? Ele tem que fazer isso ou aquilo, ele precisa considerar esse e aquele, ou seja, os 2. Exemplo. Numa Olimpíada de Matemática concorrem 100 participantes e serão distribuídos 2 prêmios, um para o primeiro colocado e um para o segundo colocado, ou primeiro lugar e segundo lugar. De quantas maneiras poderão ser distribuídos esses prêmios? Então, de cara, serão distribuídos 2. Será distribuído o primeiro e o segundo prêmio. Olha a diferença da questão anterior. Então, vão ser distribuídos o primeiro e o segundo. Então, serão distribuídos 2. Eu tenho 100 pessoas concorrendo ao primeiro prêmio. Um vai e ganha. Eu já não tenho mais 100 para o segundo. Agora eu tenho 99. Né? Porque um já ganhou, não é acumulativo. Isso numa questão do Enem vai ficar muito bem amarrado. Né? Então, ou seja, levou a incorrência do E, é princípio multiplicativo. 100 vezes 99, nós temos 9.900 maneiras diferentes de organizar esses 2 primeiros colocados que vão concorrer a esses prêmios. Então, note que tudo é interpretação de texto. Eu preciso que você analise junto comigo as questões para que você chegue no Enem e acabe com isso de maneira bem rápida. Queridos, dúvidas? Então, só recapitulando, quando a gente faz contagem, quando a gente trabalha através de princípios matemáticos. São 2 princípios, o aditivo e o multiplicativo. O princípio aditivo é quando leva a incorrência do ou eu faço uma coisa ou outra, eu adiciono as possibilidades. E o princípio multiplicativo é quando me leva à incorrência do E. Eu tenho que fazer isso e aquilo. Eu preciso fazer os 2. Então, eu multiplico as possibilidades. Vamos às questões do Enem sobre o tema proposto da aula de hoje, que é contagem. Questão 1. Um procedimento padrão para aumentar a capacidade do número de senhas de banco é acrescentar mais caracteres a essa senha. Essa prática, além de aumentar as possibilidades de senha, gera um aumento na segurança. Deseja-se colocar 2 novos caracteres na senha de um banco, um no início e outro no final. Decide-se que esses 2 caracteres devem ser vogais, olha as particularidades, né? Vogal, 2 caracteres, né? E o sistema conseguirá diferenciar uma letra maiúscula de uma minúscula. Então, espera, nós não temos 5 vogais, nós temos 10, né? Porque eu tenho vogal A, E, I, O, U minúscula e eu tenho vogal A, E, I, O, U maiúscula. Então, eu tenho 10 vogais, beleza? Com essa prática, o número de senhas possíveis ficará multiplicado por... Então, o que eu tenho que pensar? Primeiro de tudo, qual é o agrupamento que eu quero fazer? Note que a senha não sofre alteração, né? Não sofre. Olha o que vai acontecer. Vai ser acrescentado um caractere no início da minha senha e um no final. Só isso. Então, eu não vou mexer na senha. Eu vou acrescê-la de 2 caracteres. Aí eu te pergunto,
Essa questão, ela nos leva ao princípio aditivo ou ao princípio multiplicativo? Por que eu estou dizendo isso? Eu vou colocar o primeiro caractere ou o último, ou eu vou colocar o primeiro caractere e o último? Pensa comigo. Então, como ele será acrescentado de 2, eu vou colocar o primeiro caractere e o último caractere, princípio multiplicativo, ok? De cara, porque ele fala assim, ó, deseja-se colocar 2 novos caracteres, ou seja, ele vai colocar um caractere no início e um caractere no final da minha senha. Então, é princípio multiplicativo. Lembrando que nós temos 10 vogais, né? 5 minúsculas e 5 maiúsculas, e ele fala no texto que diferencia letra minúscula de letra maiúscula, então eu tenho 10 vogais. Agora vem o principal. Ele não fala que esse caractere tem que ser diferente um do outro. Ele não falou. Pode ler no texto. Decidiu-se que esses novos caracteres devem ser vogais, e o sistema conseguirá diferenciar maiúscula de minúscula. Ele não falou que tem que ser vogal diferente. Ele teria que falar 2 caracteres distintos, um em cada posição. Se fosse isso, eu teria 10 vezes 9. Mas como ele não cita, olha como tudo é interpretação de texto. Como ele não cita que obrigatoriamente tem que ser diferente, eu posso repetir o caractere. Eu posso colocar um A maiúsculo aqui e um A maiúsculo aqui. Ele não cita que tem que ser caracteres diferentes. Então eu tenho 10 possibilidades na primeira posição e eu tenho 10 possibilidades na segunda posição, ou seja, na primeira e na última. Então esse valor vai ficar multiplicado por 100. Olha lá, porque é 10 vezes 10. São princípios multiplicativos envolvendo essas duas posições dentro da senha. Lembrando, é posição. Se ele quisesse distinto, ele teria que falar, né? Diferente de um pódio. O pódio não necessita falar. Aquele cara que ganha o primeiro lugar, ele não disputa o segundo. Então, ele já ganhou o primeiro, isso já é distinto entre si. Aqui não. Aqui, como são senhas, e ele não usou a palavra distinto para diferenciar uma posição da outra, eu posso repetir. Então, ele vai ficar aumentado de 100 valores. Alternativa correta, letra A. Ok? Então, é assim que a gente lê contagem. Como é que eu analiso primeiro? Primeiro, se é um agrupamento. Vou verificar. Se esse agrupamento tem muita particularidade, ele distingue letra maiúscula de minúscula, a fórmula não faz esse cálculo. Então, é somente por contagem. Cálculos de agrupamento por princípios matemáticos com particularidades. Questão número 1 da nossa aula, então, de contagem. Alternativa correta, letra A. Vamos a uma outra questão do Enem. Questão de número 2. Uma montadora de carros oferece a seus clientes as seguintes opções na montagem de um carro. 2 tipos de motores, ou o motor pode ser 1.8 ou pode ser 2.0. 2 tipos de câmbio, ou ele é manual ou ele é automático. 6 cores, branco, preto, vermelho, azul, cinza ou prata. E 3 tipos de acabamento. Acabamento simples, intermediário ou sofisticado. Ou seja, tudo hoje é pelo bolso, né? Você entra no site das montadoras de automóvel, você compra seu carro e monta ele. Então, hoje em dia, isso é muito utilizado. De quantas maneiras distintas pode-se montar esse carro? Alternativa A, 4. Alternativa B, 13. Alternativa C, 24. Alternativa D, 36. Ou alternativa E, 72. Pessoal, primeira análise. Eu vou agrupar partes do meu carro para eu montar o carro da minha preferência, ok? Aí eu pergunto a você, moçada, isso é princípio aditivo ou é princípio multiplicativo? Como é que eu tenho que pensar? Meu carro pode ter ou motor, ou câmbio, ou cor, ou acabamento, ou ele tem que ter motor e câmbio e cor e acabamento. Então, eu posso comprar um carro sem motor, por exemplo? Ele vai andar? Não, ele não vai andar. Então, obrigatoriamente, ele tem que ter todos os itens que compõem o meu carro. Ou seja, é princípio multiplicativo de novo. Por quê? Porque o carro tem que ter motor e câmbio e cor e acabamento. Como é que eu vou ter um carro sem acabamento? Não tem como. Como é que eu vou ter um carro sem câmbio?
Não tem como, ele tem que ter. Ou ele é manual, ou ele é automático, mas ele vai ter que ter um câmbio. Então, de novo, princípio multiplicativo. Ou seja, 2 motores, 2 câmbios, 6 cores e 3 acabamentos, multiplico tudo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 6 vai dar 24. E 24 vezes 3 vai dar 72 formas diferentes. Ou seja, alternativa correta, letra E, 72. Note que tudo que envolve agrupamento de elementos, né, você precisa analisar se ele tem particularidade ou se ele não tem. Se ele tem particularidade, eu analiso por contagem. Ou o princípio é aditivo ou o princípio é multiplicativo. Se ele não tem particularidade, eu posso analisar por combinatória, que é a nossa próxima aula depois dessa. Tá? Assista então contagem primeiro, depois você vai analisar a parte de análise combinatória. Belezinha, queridos? Então, questão número 2 do Enem da aula de contagem, alternativa correta, letra E, 72 formas diferentes de eu organizar ou de eu montar o meu carro. Mais uma questão. Questão de número 3. O diretor de uma escola convidou os 280 alunos de terceiro ano a participarem de uma brincadeira. Então, de cara, nós temos 280 alunos nos terceiros anos nessa escola. Suponha que existem 5 objetos e 5 personagens numa casa de 9 cômodos. Um dos personagens esconde um dos objetos em um dos cômodos. O objetivo da brincadeira é adivinhar qual objeto foi escondido por qual personagem e em qual cômodo da casa esse objeto foi escondido. Por exemplo, Chapeuzinho Vermelho escondeu a boneca no quarto. E não era no quarto, era na cozinha. Errou, vai um próximo. Peter Pan escondeu a bola no banheiro. E não era no banheiro, era no quarto. Errou. Aí vai outro, entendeu? Então ele tem que acertar o personagem e o objeto e o cômodo da casa que foi escondido. Todos os alunos decidiram participar, ou seja, 280 alunos fazendo parte desse agrupamento. A cada vez, um aluno é sorteado e dá sua resposta. As respostas devem ser sempre distintas das anteriores. Então, o que um falou, ele tem que mudar pelo menos uma das 3 coisas, né? Ele não pode dizer os 3 iguais o anterior disse. Então, ele tem que mudar ou o cômodo, ou o objeto, ou o personagem. Um dos 3 ele tem que mudar. E o mesmo aluno não pode ser sorteado mais de uma vez. Se a resposta do aluno estiver correta, ele é declarado vencedor e a brincadeira é encerrada. Muito bem, até aí tudo ok. Princípio multiplicativo, nós temos aí 3 itens diferentes, personagem, objeto e cômodo da casa, e ele tem que acertar os 3. Se ele errar um dos 3, ele errou, sai, outro aluno vem, fala a opinião dele mudando pelo menos um dos 3, né? Então, isso aqui é distinto. Muito bem. O diretor sabe que algum aluno acertará a resposta porque A. Alternativa A. 10 alunos a mais do que as possíveis respostas distintas. Lembrando que a gente sabe que são 280 alunos. 20 alunos a mais do que as possíveis respostas distintas. Letra C. 119 alunos a mais do que as possíveis respostas distintas. Letra D. 260 alunos a mais do que as possíveis respostas distintas. Ou letra E. 270 alunos a mais do que as possíveis respostas distintas. Queridos, é um tipo de questão muito simples, né? Muito simples, porém, você tem que estar num nível de foco, de objetivo na questão muito grande. Por quê? Porque a gente vai ver uma situação agora que se você não tiver realmente focado na questão, você vai acabar direcionando de forma errada. Então as questões do Enem têm esse sentido. A questão é fácil, porém interpretativa, mas que te leva ao erro se você não tiver focado naquele momento. Então vamos analisar. A gente já viu que o princípio é multiplicativo, né? Ele tem que acertar o personagem, ele tem que acertar o objeto, ele tem que acertar o cômodo da casa. Então de cara é multiplicativo, né? Objeto e personagem e cômodo. Se você começou a ler, não começou a anotar,
A hora que você chegar no final, você já esqueceu o começo. Quer ver? Uma simples pergunta, você vai fazer para você mesmo aí. Quantos alunos tinham no total? Você lembra que eram 280 alunos? Cuidado, tem que saber. Se você tem essa dificuldade, você vai lendo e já vai grifando. Leve um marca-texto e você vai marcando as partes importantes do texto. Então, se você já faz isso, você já marcou lá que são 280 alunos. Joia. Vamos ver quantas possibilidades. São 5 objetos, são 6 personagens e são 9 cômodos. Como a gente já viu que o princípio da questão é multiplicativo, olha lá, o princípio então é multiplicativo, né? O entendimento da questão levando ao E, então é princípio multiplicativo. Multiplicando tudo, nós vamos ter que 5 vezes 6 é 30 e que 30 vezes 9 vão dar 270 possibilidades. Agora entra a história do foco. Você olha 270 e vem na letra E, ó. Só que o 270 da letra E é aluno. E o 270 que você descobriu é possibilidade. Cuidado com esse tipo de questão. Né? Algumas questões do Enem, elas te induzem ao erro. Essa é uma delas. Você está fazendo correndo por causa do tempo, viu que deu 270, quer marcar a letra E. Cuidado. O 270 é possibilidades diferentes. Ou seja, se cada aluno for lá e der sua resposta, pode ser que vá até o último. Qual é a última possibilidade? 270. Então pode acabar na primeira, pode acabar na segunda, mas também pode acabar na última. Lembrando que são 280 alunos na sala e o diretor já tinha dado a dica. Ele sabe que algum aluno vai acertar. Por quê? Porque tem mais aluno que possibilidade. São 280 alunos nos terceiros anos e eu tenho menos possibilidade do que aluno. Ou seja, 10 alunos não vão responder, não vai dar tempo. Porque se for até a última, vai acabar na possibilidade 270. Eu tenho 280 alunos, qual é a conclusão que eu chego? Que eu tenho 10 alunos a mais do que as possíveis respostas distintas. Cuidado, nem sempre o que você encontrou é o número da alternativa, hein? Cuidado. Aqui era possibilidade e 270, quando ele cita aluno. Como eu tinha 280 e eu só tenho 270 possibilidades, 10 alunos não vão participar. Ok? Questão 3, então, da aula de contagem. Alternativa correta, letra A. 10 alunos a mais do que as possíveis respostas distintas. Tem que estar ligado, moçada. Precisa prestar atenção nisso, tá? E a gente vai para mais uma questão do Enem. Um cliente de uma videolocadora tem o hábito de alugar 2 filmes por vez. Quando os devolve, sempre pega outros 2 filmes e assim sucessivamente. Ele soube que a videolocadora recebeu alguns lançamentos, sendo 8 filmes de ação, 5 filmes de comédia e 3 filmes de drama. E por isso, estabeleceu uma estratégia para ver todos esses lançamentos. Inicialmente, alugará em cada vez um filme de ação e um de comédia. Quando se esgotarem as possibilidades de comédia, o cliente alugará um filme de ação e um de drama. Até que todos os lançamentos sejam vistos e sem que nenhum filme seja repetido. Então, agrupamento de filmes. Ele tem 3 gêneros diferentes, ação, comédia e drama, e ele vai pegando de 2 em 2. Beleza. De quantas formas distintas a estratégia desse cliente poderá ser posta em prática? Ele quer saber quantas possibilidades diferentes esse cara tem de alugar esses filmes. Aqui estão as alternativas. Qual é o principal aqui? Queridos, preste atenção. Ele tenta te induzir novamente ao erro, dizendo que você vai alugar sempre de 2 em 2, ok. Aí você pensa que o agrupamento é de 2 em 2. Quando chega aqui, ele mata a questão. Até que todos, ou seja, ele vai assistir tudo. Ele vai assistir ação, e comédia, e drama. Embora ele tente te levar ou te induzir ao erro, dizendo que ele vai alugar sempre de 2 em 2, mas no final ele diz que todos vão ser assistidos. Ou seja, todos de ação, todos de comédia e todos de drama. Então não tem um agrupamento separado. Você pode agrupar todos juntos. Vamos lá. Olha lá. Embora o cliente vá pegando de 2 em 2,
ele deixa muito claro que ele vai assistir todos. Então ele vai assistir ação e comédia e drama. Princípio multiplicativo de novo, com um diferencial só. Ele tem 8 opções de ação, ele tem 5 opções de comédia e ele tem 3 opções de drama. Aqui entra um conceitozinho a mais do que a gente poderia ter visto na aula de hoje. Isso aqui é só para te estimular a assistir a próxima. Porque, como são 8 filmes de ação, qual de ação ele vai pegar? Ação 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem um agrupamento só de gênero, ação. De comédia, são 5. Qual ele vai pegar primeiro? Então a gente vai ter que agrupar também na comédia. E qual ele vai pegar de drama? Qualquer um dos 3. Então aqui entra um caso a mais. Você vai escolher também qual filme ele vai escolher primeiro. Por isso, lá a gente viu que é princípio multiplicativo, ok, perfeito. Porém, cada filme desse tem o fatorial. Se você que é aluno do terceiro ano, você já estudou o fatorial. O fatorial é todo número natural, onde o número fatorial é o produto dele por todos os naturais anteriores a ele até chegar no 1. Né? Então, 3 fatorial, por exemplo, é 6. Por que é 6? Porque é 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 6. 5 fatorial é 120, porque é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então isso é fatorial. E aqui envolve a permutação. Além de envolver o princípio que a gente acabou de ver em contagem, ele envolve também o agrupamento por gênero. Ele não tem só um de ação, ele tem 8. Então eu preciso verificar qual eu vou escolher primeiro. Então eu permuto os 8 de ação, eu permuto os 5 de comédia e eu permuto os 3 de drama. Com isso, nos leva à alternativa correta, a letra B. 8 fatorial vezes 5 fatorial vezes 3 fatorial. Ok? Então, para a nossa primeira aula de contagem, você tem que saber qual o princípio utilizado. Essa aqui foi um estímulo para você assistir a próxima, que envolve também o estudo das permutações. Belezinha? Ou seja, a alternativa B é a correta. E nós encerramos por aqui essa nossa primeira aula. Moçada, fiquem com Deus, até a próxima e nos veremos em breve. Valeu, moçada!